Pois eu vou compartilhar aqui a tela da aula para agora. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Pois eu vou começar, tá bom? Gente, a aula que eu tenho com vocês é sobre enxertos ósseos que a gente utiliza na cirurgia bucomaxilo, né? E na cirurgia de modo geral, na implantodontia. É uma aula que vocês já tiveram, assim, uma introdução, né, com o Dr. Ricardo, né? É tipo assim, são 2 assuntos, né, da aula dele, e essa aula que eu falo com vocês são 2 assuntos, assim, bem próximos, realmente, tá? Eu não vou me prolongar muito, tá? Eu vou falar com vocês, assim, as informações mais importantes, relevantes para vocês fazerem a prova e terem de conhecimento básico, né? Porque o que a gente avança, assim, mesmo em relação aos biomateriais, a gente estuda mais detalhado isso nos cursos de pós, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser sobre os enxertos ósseos em cirurgia bucomaxilofacial, uso de biomateriais na reabilitação dos maxilares. Aqui eu trago para vocês um caso onde esse caso é do serviço de residência, né, na época que eu fiz, do HU, certo? É um caso de enxerto autógeno numa paciente do sexo feminino, de 21 anos de idade, que descobriu que ela tinha um ameloblastoma, e aí que já estava tendo toda essa área comprometida, que ia de 36, se não me engano, até a região do 43, e acaba que, tipo assim, né, nesse tipo de lesão, a gente tem que tirar com uma margem de segurança, né? E mesmo que a gente coloque uma placa de reconstrução no paciente desse, depois ele fica com a ausência dos dentes. Então, a importância de buscar reabilitar esse paciente também com enxerto, e não só com o uso de uma placa, né? E aí, nesse caso, foi optado, foi associado com a medicina, né, com a cirurgia torácica, e aí o doutor Milton, ele tirou um fragmento da costela da paciente, e aí a gente fez a salserização dela, né, tipo, cortou em fragmentozinhos, perfurou para permitir que o sangue circule, né, para aquele fragmento não necrosar, e fizemos a fixação. Essa placa cirúrgica, tipo, ela de fixação, ela é bem espessa, certo? Ela é tipo 2,4 milímetros, mais ou menos, e ela já é pré-moldada à cirurgia para que a gente possa ganhar um certo tempo. E aí a gente tem ela como referência, faz o bloqueio dentário para poder fixar. E aí depois a gente coloca esse enxerto ósseo. E aqui é a sequência desse caso, onde a gente pode ver, né, que realmente ela perdeu da região de 36, na verdade, até 44, né? E aqui é um acompanhamento radiográfico dela de 1 ano pós-cirúrgico. E aí podemos perceber que o osso dela, né, ele se integrou e que estava apto para a gente fazer a reabilitação dessa paciente e devolver para a sociedade, já que era uma paciente jovem e que ela estava bastante, tipo assim, ela relatava para a gente que estava com vergonha, né, de sorrir, de conversar, pela ausência dos dentes. Então, foi planejado, a gente colocou um mini protocolo nela. E aí, esse caso eu fiz com a minha dupla, né, de residência, que era a Rafaela. Então, a gente colocou esses 4 implantes. A prótese, a gente não fez ela de forma imediata, a gente deixou, tipo, após o enxerto ósseo, a gente esperou 1 ano, certo? A gente instalou os implantes. A gente esperou mais, tipo, uns 4 a 5 meses para iniciar
a reabilitação protética. E aqui na direita, a gente vê o resultado já dessa paciente, né, com o uso do mini protocolo, e que você não vê tanta diferença, né, você consegue pensar, quem não é dentista, né, não imagina que isso seria um protocolo. Aqui é outro caso que foi realizado o uso de enxerto. Aí, nesse caso, já não foi mais o osso autógeno, né? Essa paciente, ela precisava reabilitar, porque ela estava desdentado posterior, no axila. Então, a gente optou por fazer a utilização do BIOS, né, que é enxerto bovino liofilizado. Então, foi feita aquela janelinha de Cadillac, que acredito que o doutor Ricardo tenha falado para vocês. E, em relação a enxerto de levantamento de seu maxilar, a gente espera um período de 8 meses, certo? Faz o enxerto, espera 8 meses e coloca os implantes. Aqui já é o exame da paciente, né, com os implantes instalados. Esse aqui foi instalado no mesmo dia que foi colocado o enxerto, né? Fizemos o enxerto, colocamos esse implantezinho. E aqui já é 8 meses depois, que já era a tomografia de planejamento para a instalação desses implantes. E aí a gente não fez o registro, mas aqui a gente colocou uma pontezinha, né, de dentes unidos, colocamos 4 dentinhos. E aqui já é um caso de regeneração óssea guiada, onde essa paciente ela precisava extrair os incisivos centrais. Então, foi planejado fazer a extração já seguida da reconstrução, né, com implantes. Então, foi confeccionado com não sei se você, eu acredito que vocês já conheçam aquele materialzinho que a gente utiliza para fazer as plaquinhas de clareamento. Eu acredito que todo mundo conhece, né? Já fez alguma vez clareamento caseiro. E aí a gente moldou essa paciente previamente, e aí confeccionou a plaquinha para utilizar como guia. E aí fez as extrações, né? A gente vê que tem aqui a perda óssea, porque tinha uma grande reabsorção já da paciente, e aqui um alvéolo, né? Já vazio. Então, foi feita a perfuração e a instalação desses implantes. E aí, posteriormente, podemos ver o quê? Que esse implante, ó, ele tá com as roscas, né, expostas, e não pode ficar. Então, nosso planejamento foi colocar osso liofilizado e recobrir com a membrana, fechar. E aí a gente esperou um determinado tempo, no caso na maxila, a gente espera uns 6 meses, certo? Depois que, normalmente quando faz esse tipo de implante no formato imediato, eu não costumo fazer implante imediato e colocar já provisório parafusado. A gente reabre depois, né? Tipo aqui, a gente observa a sutura da cirurgia, e esse caso é do Dr. Thompson, certo? Um paciente dele. E aí aqui ela ficou usando tipo uma prótesezinha removível, né, de acrílico mesmo. Quando teve um determinado período, a gente reabriu para confeccionar já os parafusos, tipo o provisório parafusado no implante, para que a gente obtesse esse perfil de emergência, né, para quando fosse confeccionado o dente final, ficar sem muita, tipo assim, não ficar tipo uma linha reta, né, a gente ter esse perfil gengival. E aqui já é com a instalação definitiva. Então, a regeneração óssea guiada, na ausência da membrana, as células não osteogênicas, em especial os fibroblastos, eles tendem a ocupar a área em fase de cicatrização. Além disso, experimentos efetuados in vitro evidenciaram que os fibroblastos podem tornar a osteogênese mais lenta, por meio de mecanismo de inibição da regeneração óssea. Ou seja, é importante, sempre que a gente for fazer a utilização de osso heterógeno, a gente sempre vai utilizar uma membrana para proteger esse osso, para que essas células, né, não
entre e atrapalhe o processo de osteogênese. Normalmente, tipo, se for uma extração que tem muita perda óssea, mas a gente já planeja fazer um implante. Então, a gente coloca um enxerto, utiliza a membranazinha de PTFE, que essa membrana, ela pode ficar exposta na cavidade oral. Aí, num período de 21 dias, a gente remove, certo? E aí, a gente consegue visualizar já uma membrana mesmo, já da fibrina mesmo do paciente, entendeu? Quando você tira, chega lisinho e brilhoso, é a coisa mais linda de se ver. Então, a gente tem, né, os tipos de membrana, como essa que eu falei para vocês, a PTFE, que ela não é reabsorvível, que a gente precisa remover, e tem as membranas reabsorvíveis, que mais comumente a gente utiliza. A vantagem das membranas não absorvíveis é que a permanência do dispositivo até o momento da remoção cirúrgica, né? Tipo assim, eu sei o momento que eu botei e eu sei exatamente o momento que eu vou tirar. Então, a gente consegue estabelecer com precisão um tempo de cicatrização que a gente possa intervir. Já a desvantagem é que a gente precisa de um momento para remoção dessa membrana, podem ter complicações associadas à exposição dela, porque, assim, às vezes a gente pega uma membrana, se a gente não cortar as pontinhas dela, e aí ela acaba descendo, e aí ficando exposta, né, sem ser na gengiva, que a gente coloca tanto, tipo, ela para dentro, né, abraçando o rebordo, mas por baixo da gengiva, e acaba que às vezes ela desce, e aí isso começa a gerar um processo inflamatório, pode gerar um processo infeccioso e acaba fazendo com que esse paciente ele perda o enxerto, né? Ou seja, ele é possível de infecção com a necessidade da retirada dessa membrana. Já as membranas reabsorvíveis, as considerações, né, que não necessita de um segundo tempo cirúrgico, oferecem um controle limitado sobre a duração da sua aplicação. Reabsorvíveis, elas permitem, inevitavelmente, reações teciduais que podem influenciar a cicatrização tecidual. Aqui é só um exemplo mesmo para vocês, na imagem nem tá tão bonitinha, mas ela é uma membranazinha, certo, de colágeno, tipo, parece aquela esponjinha que a gente usa lá na cirurgia, só que ela é mais fininha, que a gente utiliza para conter o sangramento, não sei se alguém já utilizou uma esponjazinha. Aí essa outra, ela é mais fininha e, tipo, ela parece um tecido mesmo, certo? Os ossos e os substitutos ósseos, certo? O bom material de preenchimento, a necessidade de uma barreira biológica e um espaço, né? Quando você remove um dente ou quando você vai elevar um seio, ou seja, você sempre vai precisar de um espaço para colocar esse osso ou seus substitutos, né? E uma barreira biológica, que no caso é a membrana. Em muitos casos, o uso de substâncias preenchedoras é importante para prevenir o colapso da membrana e, consequentemente, a perda de espaço. Hoje a gente tem uma membrana que o nome dela é a COAP, ela é colágeno. Ela, por exemplo, no levantamento de seio, aí eu coloco a COAP, certo? Ela tem essa capacidade osteogênica, só que o tempo que ela leva para formar osso é muito maior do que eu utilizar um substituto ósseo, né? Tipo um enxerto ósseo mesmo. E também a qualidade óssea também fica diferente, certo? O bom material de preenchimento, ele depende das suas propriedades. Depende de suas propriedades físico-químicas, porosidade, grau de cristalinidade e área de superfície. Os suportes ósseos, né, eles servem para preenchimento dos defeitos ósseos, como os alvéolos após exodontia, os espaços vazios entre os implantes instalados e as paredes alveolares do terço cervical, porque aquelas espiras, elas não podem ficar expostas, ou para preenchimento de seu maxilar.
A implantologia, ela avançou muito, né, com a utilização e desenvolvimento de biomateriais e com a definição desse processo da osseointegração. O termo biomaterial ele foi definido nessa conferência do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Consenso em Saúde, em 82, como qualquer substância, outra que não droga, ou combinação de substâncias sintética ou natural em origem, que possa ser usada por um período de tempo, completo ou parcialmente como parte de um sistema que trate, aumente ou substitua qualquer tecido, órgão ou função do corpo. Então, os biomateriais, as propriedades aqui, eles não induzem a formação de trombos, né, como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir uma resposta imunológica adversa, não pode ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir uma resposta, né, não induzir uma resposta inflamatória aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes. Eles podem ser classificados quanto à origem, quanto à característica física e às propriedades biológicas. E aí, quanto à origem, como eles são classificados? Em autógeno, homógeno, heterógeno e sintético aloplástico. Já em relação às características físicas, eles são classificados, né, em anorgânico, inorgânico ou mineralizado, o desmineralizado ou fresco. E as propriedades biológicas que eles podem apresentar é ser osteogênico, osteoindutor, osteocondutor ou osteopromotor. Então, alguns critérios ideais, né, para um biomaterial é que ele tenha a capacidade de produzir osso, que ele consiga sofrer um processo de remodelação e não de reabsorção, a manutenção de um osso imaturo com o passar do tempo, ou seja, quando ele está formando o osso, capacidade de estabilizar implantes, ter um baixo risco de infecção, ter fácil disponibilidade e baixa antigenicidade. O osso autógeno, né, que ele é considerado padrão ouro, né, de uso, ele elimina problemas relativos à histocompatibilidade ou transmissão mesmo de doenças. E ele vai ter esse potencial osteogênico, que ele vai formar osso, ele vai ser um osteoindutor, que ele também induz a formação óssea e osteocondutor, certo? E aí as desvantagens aumento da morbidade, né, desvantagem do uso autógeno, é que ele aumenta a morbidade, aumenta o tempo cirúrgico, possibilidade de infecção, baixa aceitação por parte do paciente, e áreas doadoras intraoral, a gente tem a região do mento, da linha oblíqua externa e da região do túber. Essa região do túber, ela é mais utilizada quando a gente quer, tipo, só para preencher realmente o alvéolo, quando coloca o implante, aí só para preencher mesmo, a gente pega e coloca. Já as regiões, né, da linha oblíqua e a do mento, elas são para preencher em relação a volume mesmo, quando eu quero ganhar volume na maxila, tipo esse caso aqui, ó. Tipo, aqui nessa região pode ser da região oblíqua externa, né, ou do mento. Nesse caso, aqui foi o mento, porque era uma área maior. Aí a gente vai definir o quê? O tamanho da área, porque assim, na linha oblíqua externa, eu só consigo de cada lado remover um enxerto mais ou menos na metade desse aqui. Já no mento, não, eu consigo tirar isso aqui, todinho. Então, a gente vai, para fazer a escolha, né, dessas enxertias e reconstruções, a gente vai depender do quê? Do volume e da quantidade que a gente necessita, do tipo de defeito, do local onde será realizado esse enxerto, além da morbidade da cirurgia.
Aí aqui é mais um caso, né, trazendo daqui, deixa eu voltar. Pronto, nesse caso, foi a perda de um incisivo central, e aí tinha pouco osso em espessura, então não tinha como colocar um implante. Na verdade, até teria que colocar um implante, a gente poderia usar um enxerto heterógeno, utilizar a membrana e fechar. Mas, nesse caso, né, foi optado por utilizar o osso aqui da linha oblíqua externa. Aí você pode ver, é como se fosse um acesso da região, né, para um terceiro molar, né, aqui, só que é um pouquinho mais em cima, aliás, mais embaixo. E a gente tira, remodela, prende com parafuso. E aí, assim, esse parafuso, se ele não for atrapalhar na instalação do implante, ele pode ficar. Se ele for atrapalhar na instalação do implante, a gente remove no dia. E aí, assim, normalmente esse tipo de enxerto, né, em bloco, quando a gente vai fazer o implante, e tirar esse parafuso, a gente tem que ter bastante cuidado, porque eles ficam, assim, bem infriáveis, sabe? Aí tem que fazer com delicadeza, as brocas, não pode ir com nenhum tipo de brutalidade, para que a gente não destaque esse osso, mesmo ele osso integrado, mas ele fica, tipo assim, frágil em relação ao osso mesmo do paciente, quando ele está todo homogêneo, né? Aqui é para mostrar, aqui é uma imagem só para mostrar o volume, né, que a gente consegue fechar a sutura. E aqui já é a reabertura. Olha o tanto de osso que aumentou. Muito. Hoje eu recebi no consultório uma criança que caiu e teve avulsão do incisivo central e de um incisivo lateral. Só que ela caiu de manhã e aí ela chegou no consultório já à tarde, né? Por volta de 3 da tarde. E aí meio que a gente não teve muito o que fazer, né? Porque para fazer instalar de novo o dente teria que ser de forma imediata. E a mãe da menina ainda limpou o dente todinho, que não tinha nada, nada assim mesmo do ligamento. E aí agora a gente vai colocar um mantenedor, né? Porque ela está em crescimento, ela vai fazer ortodontia com a minha colega, que também trabalha na clínica. E aí, quando ela estiver com a maturação óssea, a gente faz os implantes. Só que assim, daqui, mesmo ela mantendo, né, tendo esse mantenedor de espaço, vai ter uma reabsorção. E querendo ou não, vai ser uma pessoa que vai precisar de enxerto no procedimento dela, porque ela tem, se não me engano, é 11 anos, 11 a 13 anos, acho que é 11. Aqui com um implante. E aqui é só mostrando, nessa primeira imagem, mostrando o desenho do fragmento ósseo que vai ser removido, certo? A gente faz o acesso aqui, como se fosse fazer a extração do terceiro molar, aí vem descolando, né? Afasta tudo. E aí, com a 702, aí no caso aqui, a gente não usa eu, pelo menos, particularmente, não gosto de usar na alta rotação, né? Eu uso aqui na peça reta, e aí eu delimito ela toda. Aí esse fragmento aqui, eu corto, realmente, até ver que a separação desse osso. Mas aqui embaixo, essa fratura, ela acontece em galho verde. Então, quando eu consigo separar, aí eu fico batendo, né, assim, afastando, até conseguir o destacamento desse tecido, desse osso. Aí aqui já é com a instalação na região. Esse aqui já é posterior, na remoção. Mas não tem implante, tem aqui. E aí aqui já é o implante, né? Já é com o dente. Mas você vendo, você não nota, né? Que esse paciente está com implante e que isso aqui é uma prótese. Fica muito semelhante realmente aos dentes naturais. E aqui já é um caso mostrando o enxerto da região de medo. E aí, como é uma área bem maior, igual aquele caso que eu falei para vocês, aí então, né, foi optado por essa região onde eu consigo maior disponibilidade óssea. Aí eu removo e coloco.
E também foi confeccionado o guia cirúrgico igual aquele outro que eu comentei com vocês. A Cristelíaca, Bárbara, né? Oi. uma pergunta, é só para confirmar se eu ouvi direitinho. Você disse que usava a peça reta naqueles casos, Uso. em vez da alta, né? Certo. Uhum. Mas com a 702 ou 703? Normal. Assim, eu começo com a 701, só para delimitar, aí depois eu vou com a 2. Legal. Obrigada. A 3 não, que ela é muito larga, aí eu vou perder osso. Ah, sim, sim. E aí é só para fazer a delimitação mesmo. Aí quando eu vejo que eu rompi toda a cortical ali, né, que eu vejo, aí eu consigo, tipo, afastar para causar uma fratura mesmo. Ah, sim, sim, Eu, entendi. tipo assim, eu não coloco a broca até lá embaixo, não, sabe? Eu causo uma fratura mesmo, para ela quebrar tanto um pouquinho assim nas laterais e no fundo, assim, embaixo, como se fosse no assoalhozinho, em galho verde mesmo. Galho. Mas, tipo O assim, que, a o que é gente galho hoje, verde? a fratura, tipo assim, romper ela mesmo, ela quebrando, tipo quando a gente quebra um galho, faz tcheco, tipo esse Ah, sim, barulhozinho, sim, entendi. Obrigada. viu? Mas hoje, assim, por exemplo, no consultório, a gente tem muita dificuldade de vender esse tipo de enxerto, né, em bloco. Os pacientes, eles preferem já colocar o implante, quando já dá para colocar, e fazer o enxerto heterógeno mesmo. Embora ele deixe lá mais tempo, porque as pessoas preferem pagar do que ter uma morbidade, né? Ter outro canto cirúrgico, mais tempo, outro sofrimento. As pessoas não. Agora, sim, se for uma reconstrução total de maxila, e aí a gente vai precisar fazer isso em ambiente hospitalar, normalmente, para que a gente consiga tirar de outras áreas, porque o enxerto de maxila total, para ganhar volume e espessura, a gente não consegue tirar só de dentro da boca, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, para a crista ilíaca, certo? Aí a gente vai ganhar a altura e espessura desse processo alveolar. E aqui é mostrando, é aqui, ó, para você ver o cabo de bisturi, né, como é grande, ó, já é quase a metade do cabo com a lâmina inteira. Então, é um fragmento bem maior que é tirado. Só que esse paciente, ele tem um outro sítio cirúrgico para que possibilite, né, essa reconstrução. Aí ele vai ser todo fragmentado e colocado na maxila. Aqui vocês nem conseguem identificar direito, né, a região. Mas aqui é tipo a fossa nasal, ó, e é colocado o enxerto. Aqui já é o pós-operatório, né, mostrando todos os parafusos instalados para prender esse enxerto. Olha como ganhou volume. E aqui é um protocolo que foi instalado nessa maxila. Esse protocolo inferior aqui não tá muito bonito, não, mas o superior tá bem ajustado. Aí, assim, em relação ao protocolo, né? Ah, Bárbara, o paciente faz o implante, mas a reabsorção óssea, ela continua ao longo da vida, né? É verdade. E acaba que esse paciente, a longo prazo, ele vai precisar trocar o protocolo, porque eu vou precisar trocar o componente da prótese, né? E aí, quando eu vou trocar o componente, eu faço uma nova prótese. Porque, normalmente, os protocolos que a gente faz, eles não são em cerâmica, né? Porque o dente em cerâmica, ele faz um barulho, parece salto, assim, ó, toque, 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 só que é tec, 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 parece a pessoa falando e aquele barulho, assim, como se tivesse batendo, certo? E quando a gente usa o protocolo resinoso, não. A pessoa não tem esse barulho, não tem um peso, né? E acaba que é mais acessível. E aí você já diz o paciente que a longo prazo, possivelmente, ele vai precisar trocar por quais motivos que ele pode precisar trocar? Pelo desgaste dentário mesmo, né? Que aí a gente pode reaproveitar a barra e só mudar os dentes. Ou se for mudar o componente protético, a gente faz tudo de novo. Outra área, né, que a gente também indica para grandes reconstruções de maxila é a área da calota craniana, que também é feito em ambiente hospitalar e que a gente também precisa de uma equipe cirúrgica que contenha um médico, né? Nesse caso tem que ser um neuro. E aí ele
Ele que remove tudo, certo? Ele faz todo esse procedimento de remoção do enxerto, ele já entrega para a gente no soro. Ó, e aqui é a maxila toda aberta, já com os enxertos em posição. Aqui com os implantes de formato, ó, voltando, né? E aqui eu acredito que aqui, esse caso também é Dr. Thompson, acredito que aqui ele ainda tem preenchido esses gapzinhos, para o implante não ficar com essas ruscas para fora, sabe? E aí, uma grande dificuldade, quando a gente faz essas reconstruções de maxila, né, porque a gente vai ganhar altura e vai ganhar espessura, mas a gente não ganha tecido mole. Então, a gente tem que soltar bem esse tecido mole para que ele recubra todo esse tecido e a gente não venha, né, ter contaminação. Então, como vantagem, né, do osso homógeno, é a eliminação de um sítio doador, a quantidade de enxerto ela é ilimitada, tem um menor tempo cirúrgico, porque o enxerto já está tirado, né, digamos assim, baixa aceitação por parte do paciente. Já a desvantagem é que a gente utiliza tecido de outro indivíduo e a possibilidade de transmissão de doenças, né, que no caso seriam os ossos congelados, né, mas hoje é muito difícil essa questão do banco de ossos, né, normalmente ninguém nem usa isso mais, não. Bárbara, qual a diferença? Opa! Desculpa, qual a diferença do autógeno para o homógeno, hein? O homógeno é a mesma espécie. Mas não é o mesmo indivíduo. O autógeno é da própria pessoa, né? Ah, sim. Aí o homógeno é do meu semelhante. E o heterógeno é porque as espécies são diferentes. E no caso, o que a gente usa é o de origem bovina. Hoje não, mas antigamente utilizavam muito a questão de bancos de ossos. Então, o enxerto heterógeno de origem bovina, ele possui uma composição química, porosidade, tamanho, forma e comportamento fisiológico durante a regeneração óssea semelhante ao do ser humano. E uma grande vantagem que a gente tem é porque esse osso heterógeno de origem bovina, a gente compra ele tanto bloco, né, em formato de bloco, quanto particulado. E esses grânulos do particulado, a gente consegue ele tanto granulozinho pequeno quanto granulozinho grande. Só que assim, isso tem um valor muito alto, né? E aí depende do perfil do paciente, aí para você oferecer, né? Porque assim, o paciente que tem, tipo assim, um poder aquisitivo maior, ele sempre vai optar por tipo assim, por menos sítio, menos dor, sabe? Mas, assim, tem pessoas que, por exemplo, querem fazer um protocolo, mas que não, tipo assim, tem condições de fazer um protocolo, mas que pesaria muito no orçamento se fosse utilizar osso heterógeno em bloco. Aí prefere tirar bloco do corpo, né, para poder utilizar. Fornece estrutura de suporte, né, que ele é um suporte, ele é osteocondutor e alto conteúdo de cálcio, fósforo, essenciais para a neoformação óssea. Fácil obtenção e disponibilidade, só comprar. Já o aloplástico, né, que é de origem sintética, eles são osteocondutores, na maioria das vezes, certo? Apenas. Aí a vantagem é que eles são disponíveis em grandes quantidades, não é um possível agente transmissor de doenças. E aí, aqui, no caso, temos como as cerâmicas, aqueles vidros bioativos, polímeros, o que mais utilizamos, né, na nossa área são os polímeros, por exemplo. Hoje em dia, estão fazendo próteses, né, aí tem prótese de côndilo, até mesmo para avanço de mento, a pessoa não quer fazer uma cirurgia, cortar o mento, botar uma placa e botar para frente, ele coloca só uma prótese, né, então ele vai usar um enxerto aloplástico. Aí aqui
Só para ilustrar para vocês, certo? É um osso, certo? Liofilizadozinho, hidratado, que a gente hidrata ele com soro. E aí aqui as características, né, desse tipo de osso. Deixa eu voltar. E o futuro para os procedimentos regenerativos necessita de aumento do tecido ósseo. O futuro desses procedimentos certamente serão calcados na engenharia tecidual, genéticas e molecular. Aí tem a questão do infuse também, que é utilizado muito, sabe em quê? Em pacientes fissurados, né, que tem fissura óssea. Mas, assim, é um procedimento bem caro, não tão acessível, né, principalmente porque a fissura, né, ela é uma característica normalmente de pacientes pobres, né, da população mais pobre, por conta que essa doença ocorre por falta de minerais, né, de nutrientes. E aí acaba que é um procedimento muito realizado apenas no SUS, né, e aí acaba que não é muito utilizado, porque ele é muito caro. Os biomateriais e a indicação em implantodontias, né, como os substitutos ósseos autógenos. Então, a indicação dos substitutos ósseos para preenchimento alveolar prévio ao implante, né? Aqui faz a extração dentária, preenche, né? O gapzinho, o alvéolo inteiro, fecha. Tá nesse outro caso também. Aí depois aqui abre, coloca o implante, já aqui nesse caso, né? Reabre, coloca o implante. E aí, ó, fica esses espaçozinhos aqui ao redor do implante. E aí ele é preenchido. Todo esse espaço é preenchido, não pode deixar aberto. Aqui. Aqui é só demonstrando, né, a formação óssea do tecido, né, material inorgânico. E aqui é o caso dessa paciente, que ela utilizava essa prótesezinha metálica aí, que ela tinha essa raizinha no dente. Né, e você vê, assim, o fundo escuro. Não é tão bonito, né? A pessoa acaba que tendo um sorriso. Esse aqui talvez é porque pediu para sorrir forçado, mas normalmente a pessoa fica com um sorrisozinho mais baixo só para não mostrar essa linhazinha escura. Porque normalmente quem tem alguma prótese metalocerâmica na região anterior, né, que é a região estética, podem prestar atenção, que são pessoas que não tiram fotos, né, assim, sorrindo, evitam sorrir ao público, tem vergonha de sorrir mesmo. Bárbara, só uma pergunta. Oh. Uma pergunta besta mesmo. O que é osteocondutor? É quando ele, tipo, como se ele fosse conduzindo, tipo assim, levando, como se ele auxiliasse as células a levar células osteogênicas para aquela região. Então, estava pensando mais ou menos certo mesmo. Obrigada. É isso aí mesmo, porque, tipo, tem o indutor, o condutor, né? Todos eles, o autógeno é que ele tem tudo, certo? Certo, obrigada. Aí aqui o caso da paciente, a radiografia dela mostrando, né, a ausência dentária, instalação de implante. Aí você vê a sombra, né, do implante aqui, ó. Aí nesse caso, preenche para a gente não ver essa sombra do implante, porque a gengiva aqui na maxila, região anterior principalmente, ela é muito fina. E se a gente só fecha isso aqui, o implante ele sofre um processo de salsarização, que é o quê, Bárbara? O que é isso? É tipo como se fosse um processo inflamatório que ele leva à absorção, à reabsorção, né, desse ossozinho aqui da cabeça do implante. É por isso a importância da gente sempre deixar o implante enterrado, certo? Ele tem que ficar pelo, tipo assim, uns 4 milímetros do perfil gengival, ou seja, 1 milímetro abaixo do osso, porque a gengiva, aqui nessa região, ela é mais grossinha, né? E aí ele fica mais para dentro, aí quando ele reabsorve aqui, que eu coloco o dente, ele forma aquele perfil gengival parecido do dente, assim, ó. Certo? Só que se aqui tiver pouco osso, o que acontece?
eu posso gerar um processo inflamatório que reabsorve esse osso todo. E isso não é ideal. E mesmo que não reabsorva esse osso todo, eu fechando essa gengiva e ficando assim, esse cinza, na gengiva, como ela é muito fina, também fica aparecendo aquele cinza, né? Aquele transparente, que aí você vai notar que a pessoa tem um implante. Tá aqui a membranazinha, ó, parece um tecidozinho. Aqui é porque ele não tá todo hidratado. Quando a gente hidrata todo ele, parece assim como se fosse um tecido mesmo. Tá aqui essa regiãozinha, ó. Aí tem umas, dependendo da marca, que elas, tipo assim, ela se desmancha fácil. Mas tem outras não, que você molha, mexe ela para um lado, mexe para o outro, e ela não rasga. Essa é a ideal, só que ela é muito cara. Tipo assim, é mais cara, né? Tipo, as mais baratinhas, a membrana bem baratinha, é tipo 200 e pouco, 280. Aí uma mais carinha, assim, boa, é 600 e pouco, né? Assim, uma diferença de preço bem considerável, mas também na manipulação você consegue notar, tipo, que realmente o material é bom. Sutura, implante. E aqui já é o paciente com a prótese. Não fica diferente? Fica outra coisa. Aqui é porque a luz está diferente. Vai ficar uma outra coisa. E aqui, essa indicação de enxerto sinusal. Nessa parte aqui foi eu acredito que tenha sido a aula do Dr. Ricardo também, porque ele falou mais, né? Quando é que tem que indicar elevação de seio, ou quando não tem que indicar elevação de seio, certo? Quando você tem um osso muito pequenininho, tipo 5, aí você vai abrir e enxertar antes. Mas, se você tem, tipo, 7, você pode fazer por dentro dentro da perfuração mesmo, sabe? Aí tem uns cinzéisinhos, você faz a perfuraçãozinha, aí você não fura até lá em cima, não. Você faz só como se fosse construindo o alvéolo do implante, né? Você entra com a fresa, e aí tem os cinzéis. Aí a gente pega esse cinzel e rompe o teto, né, o assoalho, na verdade, do seio, e aí a gente começa a colocar esse enxerto e vai tipo como se fosse empurrando para cima e depois coloca o implante. E aí fica assim, né? Sem fazer a cardiolook, faz isso aqui no mesmo momento cirúrgico. Já essa aqui não, nesse caso você faz a cardiolook, preenche o seio e espera mais tempo. Já aqui, quando eu consigo colocar um implante, certo? Que esse implante ele vai ficar aproximadamente 2 milímetros para dentro do seio, aí eu já não preciso mais fazer o enxerto ósseo. Ele pode ficar assim, certo? Eu já vi casos de colegas de tipo assim, tem mais de 2 milímetros e não deu complicação nenhuma. Apesar que a gente, por exemplo, a gente que é mais novo, né? A gente vai fazendo tudo com mais cuidado. Mas assim, os cirurgiões com mais nome, mercado, eles colocam mesmo, e graças a Deus tem dado certo. Então, o preenchimento sinusal com osso autógeno, ou mesmo o osso autógeno associado ao material inorgânico, instalação de implante após 6 a 8 meses. Eu sempre espero 8 meses, certo? Aqui um caso, né, que é semelhante àquele primeiro que eu mostrei para vocês. Aqui você vê que o paciente, ó, chega fundinho, né? Então, aqui foi feita a abertura da janelinha de cardiolook, descola essa membrana. Para descolar essa membrana, meu povo, vocês não precisam nem saber como é que faz isso, não, mas tem uns materiais específicos para fazer isso, certo? E tem que fazer com muito cuidado, porque assim, se a gente lacerar a membrana do seio e colocar o enxerto, pode ser que esse enxerto, os fragmentozinhos, como são bem fininhos, eles atravessem, né? Entrem dentro do seio mesmo, e aí gere um processo inflamatório, uma sinusite crônica, aí é problema para tratar esse paciente. Às vezes, tem que tirar toda a membrana do seio para tratar, em alguns casos, certo? Assim, que tem complicações. Então, mesmo sem laceração, eu sempre gosto de usar a membranazinha de colágeno,
certo? Para proteger a membrana do seio e só depois eu coloco o enxerto ósseo. Porque tem gente que levanta a membrana do seio e bota só o enxerto ósseo lá, bota o enxerto nessa outra janela aqui, sutura e pronto. Eu gosto de fazer assim, boto a membrana aqui dentro, né? Forrando o seio mesmo. Às vezes eu até empurro assim, ó, para formar tipo espaço maior. Só que tem que ter cuidado também para não comprimir tanto, né? Para a pessoa ficar com dificuldade de respirar e obstruir um ósseo, sei lá. Não tem que fazer tudo, como é que eu posso dizer? Tudo com controle, né? Do que está fazendo. De peso de mão, de quantidade de material e tudo. Aqui é o acesso para vocês verem, ó. Para remoção do enxerto, né? É um acessozinho como se fosse para fazer aqui um terceiro molar, só que aí traz até a frente e aí faz a demarcação. Tem gente que gosta de fazer de pontinho, 2 pontinhos, aí depois ele emenda os pontinhos e vai tirando. E aqui já é esse osso removido, né, que mostra na cavidade, e aqui já é ele trituradozinho, particulado. Tem um instrumentozinho que parece um moinho de carne, que ele serve para fragmentar esse osso, né, esses fragmentos ósseos. E aí a gente pode misturar ele, né, com osso inorgânico, hidrata, e aí depois a gente utiliza para fazer esse levantamento de seio. É ideal, né, se a gente sempre conseguisse associar o autógeno com o inorgânico. Seria assim o ideal. Mas o paciente não vai ter um outro sítio, né, doador, se tem condições de... Tipo assim, não é um enxerto tão grande, né? Tipo, o paciente consegue pagar, então a gente usa o melhor osso possível e usa só esse mesmo, para não... Tipo assim, não ter outro tempo cirúrgico, enfim. Futura. Aí aqui era o prévio, né? Aqui é o pós, ó aqui, encheu, ficou cheião formado, né? Aqui já é outro caso, não é o mesmo, tá aqui com enxerto. Reabertura. Implante e prótese instalado. Aqui é prótese unida. Pois é, pessoal. Era isso que eu tinha que falar com vocês. Noah, foi feito algum levantamento de seio? Em qual caso? Eu tinha perguntado eu acho que foi um dos primeiros casos. Ah, o segundo caso que eu mostrei foi feito levantamento de seio. Certo. Aquele que foi feito um mini protocolo também com 4 dentinhos e 3 implantes, né? Oi, gente, boa sorte na prova, viu? Essa primeira AP é a prova que vocês conseguem tirar uma melhor nota, né? Eu acho que as últimas turmas que a gente vem acompanhando são turmas que vêm tirando uma boa nota. Agora a gente tem bem menos pessoas sempre indo para a AF, porque antes da pandemia, meu povo, a turma toda ficava no AF, né? Eu não sei se foi essa sistemática de aula online, não sei, eu sei que agora está dando para vocês terem mais tempo de estudar. Não sei, essa divisão das disciplinas, não sei, alguma coisa foi mudado e que eu vi para um lado positivo, sabe? Porque não funcionavam todas as disciplinas ao mesmo tempo. Hoje eu não sei mais como está funcionando, mas logo depois da pandemia foi desse jeito, sabe? E eu achei que melhorou muito. Se essas são as melhores, então tá ruim. Não, mas é sério. Ruim era antes, viu? Antes o povo ia pro AF, era gente reprovando. E agora a gente não está mais tendo caso de reprovação. Quando vai para o AF, não vão tantas pessoas, vão 5 ou 6 no máximo. Antes era uma turma inteira com 40 alunos. Muita coisa. Então, meu povo, estudar, que vai dar tudo certo, viu? E boa noite, tchau e até terça na clínica, se Deus quiser.